ainda nos trabalhos da segunda parte da manhã. Teremos agora a equipe da UFRJ, Fiocruz, e, nesse momento, também com a participação da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu queria lembrar que essa equipe, o UFRJ e Fiocruz, iniciou em 2012, na realidade, 2014, a inserção aqui na rede do Optel Brasil. E esse é um momento importante, porque essa grande dupla, Ana Paula e Igor, foram muito importantes na nossa experiência aqui dentro da rede Optel Brasil. Era com muita expectativa que a gente esperava os resultados da pesquisa de uma parceria tão querida e, ao mesmo tempo, tão produtiva. Uma trajetória de parceria que faz parte, e os frutos dessa parceria estão na área da comunicação e, sem dúvida nenhuma, estão aqui dentro da nossa rede Optel. Então, não há como, fiquei pensando muito em apresentar essa equipe sem a gente rememorar, com muito carinho e muito afeto, a importância e a presença de Igor, tanto na área da comunicação, quanto aqui também na rede Optel Brasil. Que eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, de rememorar, de agradecer e de ver estamos aqui também, né, sentindo a riqueza da colaboração do trabalho dele. A gente tem aqui uma equipe linda, grande, né? Eu vou aqui a coordenadora Ana Paula, a vice-coordenadora ali, Patrícia, no outro extremo. Os outros eu não conheço, mas vocês todos conhecerão daqui a pouco, que é Matheus Fegen. Desculpe, eu sempre erro o nome dos outros. Desculpa, viu, Matheus? Eu vou falar o primeiro nome, que é mais fácil. Então, é Matheus, Tiago, Marina, Gabriela Silva e Gabriela Dias. O título do trabalho, gente, é Pantanal e Nostalgia, Atualidade e Atualização de Questões Sociais na Ficção Seriada Brasileira. Como é a dinâmica da mesa, eles têm 30 minutos de apresentação, eu vou ficar aqui sinalizando quando chegar aos 5 minutos finais, e os comentários e as questões são para o final desse grande evento hoje da manhã. Obrigada, Carmen. Bom dia a todos. Eu acho que essa realmente é a única forma possível de nos apresentar, Carmen, falando, né, do Igor, aqui ausente presente, né? Essa pesquisa foi desenvolvida ainda com ele, né? É resultado dele, ele é aqui um dos autores desse trabalho, e aqui ainda é o Optel Fiocruz, né? Porque o Fiocruz era a instituição a qual ele se vinculava, era também do professor do PPG-Com da UFRJ, né, do nosso programa de pós-graduação, mas pesquisador da Fiocruz. Somos uma equipe grande, estamos todos aqui, né, na verdade, tem uma única das nossas pesquisadoras que não pôde estar presente, que estava aqui ontem, a Juliana Tilma. Hoje ela não pôde vir por um impedimento de trabalho, mas ela vai estar aqui amanhã. A gente vai fazer assim, já estamos em casa, né, porque somos do Rio, da UFRJ, então podemos vir todos. Eu acho que é um prazer para a equipe toda poder participar. A gente vai tentar falar rapidinho, pouquinho, mas para que todos possam falar. Eu vou apresentar bem rápido para passar para a equipe. Como foi apresentado no primeiro dia, lá, né, na nossa investigação de metadados, acho que a gente pôde se olhar também, cada um dos grupos da rede Optel, se olhar e olhar uns aos outros e perceber também um pouco quais são as questões que nos interpelam e que fazem, e que constituem o nosso olhar sobre a telenovela, sobre a teledramaturgia ao longo desses anos. Eu acho que uma característica clara da questão, né, do nosso grupo Optel, o UFRJ Fiocruz, agora o UFRJ UFES, uma preocupação no campo dos estudos da memória e nos estudos da representação do passado, da representação da história na teledramaturgia. A gente vem trabalhando com isso há muito tempo. Essa é um pouco o nosso olhar, sempre é puxar um pouco para esse lado, e aqui não foi diferente, né? A gente percebe, né, tenta interpelar a telenovela a partir das questões que dizem respeito ao que alguns autores chamam de cultura da memória, né, que seria um fenômeno já marcado já no final do século passado, né, mas que tem mostrado uma força muito grande, que é esse
boom, né, de passado, boom de memória, boom de nostalgia, né, que marca os nossos produtos culturais das mais diferentes formas, naquilo que a gente chama também, no que diz respeito ao audiovisual, né, de um certo mercado da nostalgia, né, enfim, mas que está em diferentes produtos. Acho que no texto a gente explica, em outros textos que a gente já fez na Rede Obtel também. E entre esses fenômenos, né, que marcam esse apelo ao passado, o apelo da memória no audiovisual, está justamente os remakes, né? Então, a gente que já vinha trabalhando já com isso há muito tempo, né, teve nessa oportunidade, vai ser o Obtel, vai ser o Pantanal, e é justamente a perspectiva com a qual a gente trabalha. Então, a nossa proposta nesse texto, na nossa pesquisa, era perceber, né, então, o remake de Pantanal dentro de todo um movimento cultural mais amplo, né, do qual o remake faz parte, que não deixa de ser o tempo todo um apelo, né, uma referência ao passado. E quem assistiu, né, todos nós aqui assistimos Pantanal, isso era muito claro, essa referência constante à primeira versão, né, inevitável. A gente viu aqui ontem, o tempo todo falando do Benedito, o lançamento da novela já era um lançamento baseado numa referência, né, à novela original. Então, o que a gente quis trabalhar, na verdade, era uma tensão que esse produto, né, desse produto, entre justamente, né, uma referência constante ao passado, mas, ao mesmo tempo, uma atualização de algumas questões. Então, a gente trabalhou isso, né, essa dimensão do nostálgico, onde a nostalgia está presente na obra, né, nessas referências constantes à obra original, que está na presença de alguns atores, né, uma referência, né, citações da primeira versão, né, de alguns atores que estavam na primeira, que estão na segunda, ou que fazem participação, né, nas músicas, enfim, em vários elementos, em algumas homenagens que eles fazem, que os meninos vão falar depois, né, da Caravana Fantasma, né, quando faz uma referência ao Cláudio Marzo, que tinha feito O Velho do Rio na primeira versão. Enfim, a novela está na trilha sonora, enfim, ela está completamente banhada, né, em apelos nostálgicos, né, tanto para quem assistiu, mesmo para quem não assistiu, mas que ouviu falar, né, ou que vai assistir, né, cenas da versão original para comparar. Então, essa dinâmica da nostalgia, ela faz parte da narrativa da novela nos seus vários elementos, né? Na construção dos personagens, como eu disse, na trilha sonora, na ambientação, enfim, em várias dimensões. E o outro, a gente queria ver como que esse dialoga, quer dizer, onde tem os deslocamentos também, né? E aí a gente pega 3 eixos, que eu vou passar para os meninos apresentarem, que são mais ou menos os 3 eixos que eu trouxe ontem para a gente conversar com o Bruno, que são os 3 eixos, né, partindo do pressuposto aqui da nossa questão maior, né, da questão da cidadania. Então, pegando a questão do meio ambiente, a questão racial e a questão de gênero, né? Então, é mais ou menos isso. Então, essa tensão entre onde está o novo e onde está, né, essa referência ao passado. Então, vamos falar um pouquinho dessas atualizações, passando aqui para o pessoal. Quem é, na nossa ordem, o primeiro a falar começa com você. Bom dia, gente. Acho que é bom dia ainda, né? Bom dia. Eu sou agora já é boa tarde. Eu sou o Heiler, sou parte aqui do nosso grupo de estudos, Obtel, UFRJ Fiocruz e UFES também. E a gente, como a professora Ana falou, buscou entender um pouco como que se dá as discussões no remake, não tratando o remake como uma mera atualização não tratando como uma mera reprodução daquilo que foi a novela dos anos 90, mas como um produto do seu tempo também. Um produto que dialoga no tempo de hoje, né, em 2022, no caso, com um produto dos anos 90, mas que precisa ter as atualizações, aquilo que é discutido, aquilo que está sendo circulado nos meios de comunicação, os nossos próprios valores sociais, que, como a gente estava discutindo aqui ontem com o Bruno, mudaram em muitos termos, e como é que isso aparece na lógica das atualizações e reencenações que foram feitas na novela. E aí um dos pontos, né, que a gente
achou muito interessante foi a inserção da discussão racial a partir de uma família negra, a segunda família do Tenório, que na primeira versão era uma família branca. Ou seja, você tem ali a Zuleika era a Rosa Maria Murtinho, e nessa versão a Zuleika é a Aline Borges. Então, você tem uma inserção de uma família negra que está num contexto ali que poderia replicar e reforçar até muitas noções muito difíceis de se discutir na telenovela para personagens negros e replicar ali problemáticas que, como vimos ontem aqui, também não era o objetivo da novela, muito pelo contrário. E aí o que a gente enxergou nas discussões postas em circulação durante a exibição da novela, na relação dos próprios atores com os personagens que estavam interpretando, é que aquilo não ficou estanque em uma representação negativa, pelo contrário. A discussão, a inserção da família, da segunda família do Tenório poderia ter ali uma casca de banana para se escorregar, mas o que a gente percebeu é que essa atualização complexificou as dinâmicas de famílias negras em posições mais delicadas ou não dentro do contexto ali, porque a família se questionava sempre sobre o racismo existente ali na relação com o pai. A própria Zuleika se questionava em termos de ser a segunda esposa de um homem, né, que já era casado, de ser uma segunda família, então ela tinha ali uma determinada agência, ela sofria, ontem se falou bastante aqui da tragédia do Tenório, né, o Bruno Lupério falou, ela também tinha ali a sua própria tragédia, porque ela sabia que, enquanto mulher, era muito complicado o lugar que ela se colocava, diante da Maria Bruaca. Então, a gente entendeu complexificações ali em torno da relação com os próprios atores, porque a Aline Borges celebrou muito a Zuleika, porque a Zuleika foi uma oportunidade dela encontrar o Marcos Palmeira no set de novo. Ela tem uma entrevista, se eu não me engano, para o Globo, falando sobre isso, porque ela era empregada do personagem dele, do Fernando Amorim, Celebridade, e ela volta para o Horário Nobre com ele, 20 anos depois, sendo ali, dividindo fazenda lado a lado com ele, claro, em outro lugar, mas é muito diferente de como ela se inseriu na TV. Então, acho que só isso já dá um pouco da dimensão de como o Pantanal consegue reatualizar dinâmicas de famílias e de mulheres negras dentro desse contexto de 22. Só fazer rapidinho para a gente não se estender muito, mas ainda sobre isso do papel da Aline Borges e de todos... eu sou o Matheus, né? Eu comecei direto, né? Mas eu sou o Matheus. De que ontem foi muito interessante ouvir o Bruno Lupério falando disso, de uma coisa que tem chamado a atenção do grupo inteiro, nesse sentido de como atrizes, atores e as outras pessoas que estão nos bastidores têm se colocado também como autores nesse sentido de brigar pela representação, de como essas histórias estão sendo escritas. Porque esse efeito nostálgico que Pantanal, pelo qual a gente olha a partir de Pantanal aqui, ele não é pacificador nesse sentido também. Ele é do embate, ele é da busca por contar novas histórias, de enfrentar esse passado, ainda que a gente lembre dele com certo saudosismo, para quem viveu o Pantanal ou para quem ouvia falar dessas histórias em suas famílias, e que pode enfrentar nesse sentido também essas narrativas, né? Então, desse ponto de vista, é muito interessante como não só a Aline se colocou, e aí depois dessa história ontem do grupo do WhatsApp, com todos os atores, os filhos, né, lá do Tenório, também se posicionaram dessa forma de escutar. Por outro lado, foi um desafio nosso aqui no encontro das discussões de como posicionar também essa categoria um tanto quanto apartada, assim, porque e aí eu acho que foi interessante também vir na sequência de um trabalho que fala de interseccionalidades, porque a Zuleika se coloca num lugar que é muito específico, no sentido de que quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente não separa, não são categorias estanques, a gente não pode falar, até porque cada pessoa, e aí nesse caso dos personagens, eles só são construídos, nunca são medidas que são equivalentes, né? Ora, esses nós, eles se afrouxam, se apertam, eles se afastam, se aproximam, e é sempre uma constituição única. E nesse sentido, a novela também
talvez escorrega nesse sentido da gente talvez cotejar um pouco melhor da relação com a Bruaca, porque é uma outra mulher no outro contexto, em uma outra região, né, numa outra representação de classe, enfim, da sexualidade e tudo mais que a gente foi entendendo até pelo questão do estupro, dos abusos, né, de qual a Zuleika passou, e depois aquela gravidez. Então, todos esses marcadores, eles posicionam essas mulheres dessa trama de forma muito diferente. E que quando a gente vai olhar para a história, sobretudo, porque eu acho que é isso, assim, esse movimento nostálgico, ele nos impele a pensar de que esse retorno, esse embate, no qual eu falei aqui no começo, ele é da própria história da telenovela, ele é da história do Benedito, ele é desses atores e dessas atrizes que também estão enfrentando esse passado que viveram, né? E é muito bom ter a Aline que falou, que começou na telenovela como uma empregada doméstica e que é muito recente ainda na história da teledramaturgia a gente ter essas atrizes podendo acessar esses outros personagens, ter uma família negra, um contexto de uma família negra ainda é algo muito recente na telenovela brasileira e que, enfim, a gente foi tentando desenhar dessa forma, mas que é um desafio talvez para trabalhos futuros, né, de como a gente possa se inserir um pouco ainda mais pensando nessas especificidades desses personagens, né? Quem que é agora? Eu nunca mais quero falar depois de você. Bom dia, pessoal. Eu sou Patrícia D'Abreu, da UFES. Igor Sacramento presente, né? Sempre. Eu também queria só destacar, eu vou falar rápido, mas eu só queria dizer que hoje é o Dia Internacional do Combate às Violências contra as Mulheres. É um dia mundial disso, né? Desse ativismo, como a professora Imacolata marcou ali, né? As interseccionalidades estão ligadas ao ativismo. Então, a gente não pode deixar isso em branco quando a gente tem 4 feminicídios por dia no Brasil, 15 por dia na África do Sul, né? Então, acho que é só para marcar esse dia aqui. Eu acho que, quando a gente pensa na questão de gênero em Pantanal, a gente tem aí um suco de patriarcado, né? É um suquinho de patriarcado. Porque vou só ciscar aí no exemplo da Bruaca, de Bruaca, Tenório e Zuleika, que foi uma coisa que nos mobilizou muito, né? Nos mobilizou muito. A relação que o Tenório estabelece com o meio ambiente, com a terra, com a Zuleika e com a Bruaca, ela tem um nome, é uma relação patriarcal, né? Ela é puro suco de patriarcado. Então, assim, eu tenho uma mulher negra que eu uso para o meu amor paralelo, né? Está funcionando isso aqui? Tá. Para o meu prazer paralelo. Eu tenho uma mulher oficial que eu maltrato, que eu, né, faço de gato e sapato. Eu tenho uma relação com a terra, que é uma relação, né, de violência, como eu tenho com outro homem também, uma relação marcada pela violência. Então, assim, eu acho que Pantanal tem... eles brigam comigo, porque eu não sou fã de novela rural, então eles brigam comigo. Mas Pantanal, ela para a gente olhar para essas questões do patriarcado, que é o que nos mata, mulheres, homens, negros, brancos, LGBTQIAPN+, né, que nos mata é o patriarcado, né? O que produz chacina é patriarcado, o que produz feminicídio é patriarcado. Então, eu acho que esse trio ele é riquíssimo para a gente pensar isso, porque ele é, como disse o nosso convidado, ele é um retrato. Então, quando você tem aí Tenório, Zuleika, Maria Bruaca e... Eu nunca sei se é Alcides ou Aristides. Alcides, eu nunca sei, eu troco, professora troca nome. Você tem esse retrato do qual Bruno Luperi fala, né? E esse retrato, se a gente espremer, sai um suquinho de patriarcado. Acho que é isso. Só acrescentar um pouquinho, porque quando a gente fala em patriarcado, a gente fala, né, imediatamente vem Tenório, enfim, a relação abusiva dele com as mulheres, com os seus, enfim, funcionários, tudo mais. Mas o Zé Leôncio não é menos violento, na verdade,
nesse sentido, né? As relações de gênero ali na família dos Leôncio é bastante violenta também, né? É só, enfim, só para não, sim. Tá, falando dessa figura violenta, né, que está também no José Leôncio, está no Tenório, a gente tem figuras de contestação. Na figura do protagonista, a gente tem o filho, que é o Jove, que traz uma masculinidade alternativa àquela do Pantanal, que costuma ser violenta. A gente tem o Tenório também, com esse tipo de masculinidade. E, enfim, a gente tem a Juma também, que acaba depois se ligando às duas famílias, né? A história das famílias Marruai e Leôncio, que também confronta uma ideia de feminilidade delicada. Também a ideia desse casamento, dessa família, né? Ela se apresenta como uma mulher não domesticada, e até essa ligação com a natureza, o nome Marruá, ela representa essa mulher. A Maria já era essa mulher também, que tinha uma relação mais horizontal com o marido, né, com o falecido marido. E, enfim, a Guta também, que é uma pessoa que está com um pé na cidade, um pé ali no interior, inclusive ela com essa contestação mais de uma outra geração, assim como Jove. Ela é esse ponto de partida para a mudança da própria Maria Bruaca, né, que começa a contestar o marido e, a partir da descoberta da segunda família, aprofunda mais essas mudanças, inclusive leva a algo que aconteceu com a adaptação, algumas mudanças da adaptação, que primeiro, a partir dessa jornada dela de mudança, de afastamento desse marido violento, desse marido com vários tipos de violência, que domestica essa mulher. E ela, a parte de casos amorosos, ela parte do desejo. Ela tem um caso com o Levi e depois um relacionamento com Alcides, que são peões da fazenda. Mas depois ela tem uma outra forma, né, de se emancipar, que ela acaba sendo expulsa de casa por confrontar o marido, pelas traições, mas ela vai trabalhar, ela vai viver uma vida fora dali, ela cria novas amizades, e, enfim, e isso em 90 foi algo muito mal visto, né, essa parte dessa traição, essa parte dessa mulher que vai para a rua, enfim. E em 2022 a gente vê a mudança, né, do público, que começa a alçar essa mulher como uma protagonista, como uma pessoa inspiradora, começa a torcer por ela, tanto que um segundo momento que a gente vê de mudança nesse remake é o final da Maria Bruaca e do Alcides, que é o par romântico dela, né? Primeiro, ele vai sofrer, em 90, ele sofre uma violência, ele é castrado pelo Tenório, e no remake ele sofre um estupro corretivo, que também, claro, é uma violência, mas é uma mudança que ele faz, o que o Bruno Luperi faz, uma discussão diferente. E o final deles, que em 90 eles saem dali fugidos, envergonhados, enquanto em 2022, o que ele discutiu ontem da amizade do Alcides com o Zaqueu, do entendimento do que aconteceu com ele. Então, ele já tem o Alcides já recebe de uma maneira diferente. A própria Bruaca, que eles partem dali, como no original, mas eles partem em busca das terras dele no Paraná, porque ambos vieram do Paraná. O Alcides tinha uma história da família dele com a família do Tenório, enfim. Então, são mudanças que acontecem do original para o remake, que são importantes e demonstram a forma que o público brasileiro vê de formas distintas esse núcleo, né, da novela. Para o meio ambiente. Olá, boa tarde. Eu sou o Thiago. Vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do meio ambiente. E uma das coisas que eu sempre pontuei nas nossas reuniões, quando a gente estava discutindo o projeto, era muito a questão da trilha sonora, do tema do Pantanal, e sempre me chama a atenção um verso da música, que é um verso que ele diz: os filhos dos nossos filhos verão.
E que se em 1990 isso parecia ser uma esperança, né, de melhoria para o meio ambiente, quando o filho do Benedito Rui Barbosa produz esse remake, é quase como, ó, não melhorou, a gente vai ter que melhorar para que os filhos dos nossos filhos vejam. Então, acho isso interessante, porque o Pantanal ele realmente é muito apresentado como um espaço que deve ser preservado enquanto bioma, e através das suas belezas, né? Em 1990 isso era muito visível, com aquelas longas tomadas da natureza. Isso é retomado, obviamente, em 2022, mas essas belezas acabam se contrapondo com questões ambientais que foram surgindo ao longo desses 30 anos. Esses 30 anos que separam essas duas versões. E uns dados que foram, inclusive, apresentados pela produção da novela, né, aparece tanto em perspectiva, porque o dado é de uma perda de 12% da cobertura da vegetação do Pantanal em 30 anos, mas também em loco, porque a gente tem que lembrar que esse período é um período de recorde de queimadas na região do Pantanal, com um dado de 26% da mata consumido pelo fogo. E, além disso, a questão ambiental ela também estava presente, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um contexto pós-pandêmico, né? Logo ali após a pandemia. Ou ainda pandêmico, né, 2022. A gente até um dado que a novela estrearia em 2021, mas acabou sendo adiada, estreou em 2022 por conta da pandemia. E o contexto pandêmico ele trouxe algumas questões relativas à questão ambiental, que eu achei interessante, que eu refleti um pouco até mesmo na leitura do nosso texto, que por exemplo, como o isolamento apareceu com uma sobrevida, entre aspas, para a natureza, né? Como não está tendo produção, os golfinhos voltaram a aparecer na Baía de Guanabara. Então, essa questão acho que é interessante também de se refletir, porque acaba alertando sobre os impactos do ser humano na natureza. Além disso, existia um idealismo, né, de que o contexto pandêmico traria uma certa consciência para a humanidade sobre os efeitos da sua produção predatória em relação à natureza. E também uma visão de que, também por conta disso, a pandemia poderia ter surgido como uma resposta da natureza, né? São visões que aparecem, que eu acho interessantes, que falam um pouco sobre a questão do meio ambiente. A gente falou aqui, ao longo da discussão dos colegas, do Pantanal como um espaço de múltiplas identidades, né, interseccionadas, né, com questão de gênero, questão de raça, mas também é interessante pensar o Pantanal, pensando na novela especificamente, como também um espaço de múltiplas entidades, de entes, de outras formas de vida, que incluem não só a fauna e a flora local, mas também o próprio ser humano como parte desse bioma, né, e que se vincula através de algumas identidades. Então, no Pantanal você tem a mulher que vira onça, você tem o homem que vira cobra, enfim. Eu acho que isso é um elemento interessante. E aí, ao longo da novela, a gente percebe essa dinâmica através, por exemplo, da natureza cobrando as ações do homem. Quer dizer, o vilão ele é comido por uma cobra, né, engolido por uma cobra. E, ao mesmo tempo, também uma natureza que persiste. Quer dizer, você tem tanta passagem, né, do velho do Rio antigo para o novo, você tem também o velho do Rio antigo, né, da versão antiga aparecendo naquela homenagem ao Cláudio Marzo. Eu acho que isso são pontos interessantes de pensar como o meio ambiente é trabalhado na telenovela. Eu vou passar para a Marina, que ela vai dar uns dados. Boa tarde, gente. Eu sou a Marina. Aí, brevemente, complementando o Tiago, agora entrando um pouco nas adaptações que foram feitas. Uma coisa que a gente descobriu durante a pesquisa é que, mesmo antes da novela ser lançada, não havia necessariamente muita especulação de como temáticas raciais ou de gênero iam ser adaptadas, mas as ambientais, sim. Na verdade, a gente encontra reportagens de antes do lançamento falando
como deram conta de retratar esse bioma, mantendo essa atmosfera, esse ambiente e essa representação da região e das suas belezas, mas também fazendo ali a crítica às questões ambientais. Da época que a novela original é lançada até o remake, o Pantanal é o bioma brasileiro que mais sofreu queimadas, por exemplo. Esse é um dado que está ali muito atrelado a essa especulação de por que seria, de como seria adaptado. Enfim. E aí alguns exemplos acho que são muito simbólicos de como isso foi feito. Então, por exemplo, e aí também, falando um pouco sobre o próprio formato da adaptação, eu acho que tem duas coisas que são feitas aqui. Em alguns momentos, as próprias dinâmicas que já eram da linha narrativa, do arco narrativo da novela original, elas são reescritas, mas dentro de uma mesma estrutura narrativa, como as dinâmicas da família do Tenório, como a própria representação da Bruaca. Mas aquilo já estava na estrutura narrativa da novela. Essas questões, principalmente das queimadas, não. Então, em alguns momentos, você vê inserção mesmo de momentos na trama para que essa discussão seja criada. E aí a gente destaca ali no nosso artigo o capítulo 81, salvo engano, depois a gente confirma, que é o capítulo em que chegam, de fato, as queimadas ao Pantanal. E aí a novela tira esse momento realmente para fazer especificamente essa reflexão. E aí a gente tem uma cena de 3 minutos em que o Velho do Rio começa a sentir esse incômodo, e aí os outros seres também ligados à floresta e à região, ali, ao bioma, perdão, que são a Juma, são os Eleôncio, eles começam a sentir, eles falam assim, eu estou sentindo uma angústia, estou sentindo um incômodo, e aí a gente vai acompanhando o Velho do Rio até ele identificar ali um foco de queimada. E aí entra uma sequência de cenas documentais, na verdade, que são de um documentário, cenas reais, da última queimada muito grande que tinha havido ali no Pantanal, no período próximo ao lançamento da novela. E aí a novela passa 3 minutos sem trilha, sem som, sem fala, faz essa licença mesmo ali, abre esse apêndice, e a gente passa mais de 3 minutos só em cenas documentais sobre as queimadas. Então, é um exercício ali realmente de inserção dessa pauta e não poderia ser de outra forma. A gente identifica outros exemplos assim ao longo da história. Em geral, o Zé Leôncio ele fala sempre desse lugar de um pecuarista que é preocupado com a terra, que tem amor pela terra. E aí, claro, a gente pode colocar aqui que não é tão tensionado quanto a gente poderia, mas existe sempre essa coisa pincelada. O dia que o jovem chega na fazenda, o irmão apresenta e fala que a gente não usa fogo, que a gente não queima. Então, isso está sempre pincelado. Quando o José Leôncio vai para Campo Grande, e aí tem os executivos da empresa que falam para ele, mas o melhor era fazer tal. Não, mas eu respeito o meu solo, eu respeito a terra, eu respeito o Pantanal. Então, esse discurso está sempre ali. E aí tem algumas outras coisas também interessantes de aproximamento. Aí, sim, já pensando mais na estrutura da novela. Então, o Tenório ele tem uma proposta de negócio para o Zé Leôncio, que, nessa versão, é a construção de um resort. Então, é pegar umas terras ali, desmatar e subir um resort. Pesquisando, a gente descobriu que, na versão original, qual que era essa trilha? Era produção de jacaré para couro, porque isso tinha sido proibido 2 anos antes do lançamento de Pantanal de 90. Então, eles estavam ali pensando a pauta ambiental da época relacionada ao bioma e à região. E aí isso sim é mantido, essa trilha, ali agrava-se a rivalidade entre os dois, né, quando os Eleôncio não topam, mas aqui vira um resort. Então, tem as duas coisas na questão, a gente observa as duas coisas na questão climática. Tanto as inserções mesmo ali de momentos que não estão na narrativa original, quanto esses ajustes nas trilhas que a gente já tinha postas. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela Dias, ela é a Silva. Somos duas. Só para encerrar aqui, né, meus colegas já falaram muito bem, maravilhosos, icônicos. Mas, enfim, os 3 eixos, né, as principais conclusões que a gente chegou, a gente apresentou aqui, baseando a nossa análise nesses 3 eixos, né, do meio ambiente, a questão racial e a questão de gênero, a gente consegue perceber que há avanços, né, que há novos tensionamentos, mas que ainda falta alguma radicalização que a gente desejava, né? A representação racial está presente, mas ainda há uma hierarquização, um desequilíbrio,
né, de distribuição de força narrativa nas histórias, que a gente gostaria que fosse diferente. A questão do meio ambiente, há os tensionamentos, mas ainda há um pouco ali de conciliação, né? E a questão de gênero, né? Tem um arco de conquista de subjetividade feminina muito grande com a Maria Bruaca, mas que ainda a gente vê cenas muito fortes, mas que eu acho que talvez seja o resultado mais positivo, né? A gente vê a repercussão da Maria Bruaca e como que a sociedade demonstra uma empatia muito, muito lúcida, né? Diante da situação da Maria Bruaca, que eu acho que foi uma conquista muito grande da gente conseguir observar nesse retrato, né? Que a Patrícia falou e o Lupério falou ontem. Quando a gente faz esse retrato, eu acho que o maior avanço que a gente teve ali foi esse, né? Na questão do gênero. Enfim, concluindo aqui, né, a partir da nossa análise, a gente acredita que a nostalgia ela é trazida ali não apenas como uma repetição, como uma estratégia de negócio, que a gente sabe que é a memória do passado, a nostalgia está aí para poder acionar os fãs e etc. Mas não apenas por isso, mas como uma clareira, como um espaço de diálogo, de abertura de diálogo, né? Que a gente, vamos fornecer esse ambiente de familiaridade e de memória para todo mundo, e aí, a partir desse ambiente, a gente abre um diálogo e a gente revê os sentidos, né? Reinsere os sentidos nessa trama já tão consagrada. Acho que é isso, né? A gente tem pouco tempo.